Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de quinta. Nessa aula eu falo sobre HIIT, exercício intermitente de alta intensidade, e eu vou apresentar 5 tipos de HIIT que podem ser utilizados na tua prática de prescrição. Vamos nessa? Vem comigo! Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu vou falar sobre 5 tipos de HIIT, uma classificação proposta principalmente por estes autores, o Boucher e o Lawson. Essa aula vai ser baseada principalmente neste livro e nos artigos destes autores. Então, antes que vocês digam, mas tem outras classificações de outros autores, é claro que existem, mas eu estou me baseando nestes aí, tá certo? Inclusive, recomendo a leitura, eles têm trabalhos muito bons voltados para essa linha. Beleza? Bom, professor, e qual que é o plano de hoje? O plano de hoje é falar sobre o que é HIIT. Então, eu vou falar brevemente, né, sobre a modalidade, não é objetivo aprofundar nesse conceito agora. Vou dar alguns motivos, né, do porquê que é importante diferenciar esses tipos de HIIT. Vou, então, apresentar cada um deles e, por fim, eu concluo com as adaptações esperadas para cada tipo de HIIT, para que vocês, então, na hora de prescrever treino para os alunos de vocês, consigam fazer as escolhas com um pouco mais de subsídio teórico, né? Com um pouco mais de possibilidade de prever as adaptações que estão vindo de cada modelo. Beleza? Então, vem comigo, vamos nessa. Primeiro, o que é HIIT, né? Então, HIIT pode ser chamado também de exercício intermitente de alta intensidade, e essa classificação não é muito difícil de fazer. De modo geral, envolve um componente intermitente, ou seja, eu tenho variações ou pausas após cada esforço, e envolve também um componente de alta intensidade. Aqui vale a pena ressaltar, né? Alta intensidade é um componente que, por vezes, faz com que a gente ache que está fazendo HIIT, mas, na verdade, não está. Quando eu digo que algo é de alta intensidade, eu preciso ter um parâmetro mínimo para determinar o que eu considerei alta intensidade ou não. Então, normalmente, aí vão ser usados critérios relacionados ao VO2 máximo, à velocidade crítica, ao limiar anaeróbio, né? Então, tem diferentes indicadores que vão me dar essa informação se o meu exercício está sendo, de fato, executado em alta intensidade. Bom, portanto, se eu tenho um exercício que é intermitente e de alta intensidade, eu provavelmente estou falando de HIIT. Por que provavelmente? Porque é possível fazer exercícios intermitentes, na maioria dos casos, inclusive de alta intensidade, mas que não vão entrar nessa classificação específica. E eu tenho certeza que vocês já foram bombardeados aí nas mídias sociais ou até mesmo nas suas leituras sobre outras nomenclaturas, como o HICT, né, o High Intensity Circuit Training, o High Intensity Functional Training, o High Intensity Resistance Training, ou só o High Intensity Training, né? Então, existem muitas nomenclaturas, existem mais do que essas, inclusive, como treinamento multimodal e outras perspectivas, que vocês vão dizer o seguinte: olha, Vitor, mas também é intermitente, eu concordo, também é de alta intensidade, o que eu também concordo. Mas pensando na nomenclatura que tem se usado, pelo menos hoje em dia, no treinamento esportivo e treinamento físico, né, em geral, a gente tem que este modelo aqui tem sido mais associado a exercícios cíclicos. Então, quando eu uso corridas, quando eu uso pedaladas, na natação, normalmente eu tenho este modelo associado a esses exercícios cíclicos e usando apenas um modelo de exercício, né? Então, se eu uso pedalada, eu fico pedalando durante todo o protocolo, ok? Dá também para utilizar essa nomenclatura associada a uma classificação adicional, né? Como, por exemplo, HIIT Bodywork, quando eu vou fazer exercícios com peso do corpo, ou HIIT sem equipamentos, ou HIIT com calistenia, como vocês quiserem, vai seguir uma lógica parecida, mas vai ter essa caracterização específica, né?
Então, alguns deles são circuitados, outros deles usam aquelas estruturas muito associadas a um crossfit, quando eu vou chamar de treinamento funcional, de alta intensidade, treinamento extremo, e outras são muito associadas à musculação em si, né? Então, só para contextualizar, de quando a gente está falando de HIIT, pelo menos hoje, no contexto dessa aula, a gente está falando desses exercícios cíclicos e que não variam modalidades, ok? Bom, alguns cuidados que a gente tem que tomar com o que a gente ouve por aí, tá bem? O pessoal fala que HIIT é novidade, isso não é verdade, né? Então tem uma série de documentos científicos e técnicos datados aí de 1920, pelo menos. Então esse modelo de treinamento não é nada novo, aparece com diferentes nomenclaturas, né? Mas está presente na prática do treinamento físico já há bastante tempo. Existe o pessoal que diz que HIIT precisa ser máximo. Essa é uma aula que vocês vão perceber que isso não é verdade, né? Então, existem modelos máximos de HIIT, mas não são todos. Então, aquela ideia de que tu tem que sempre executar no modelo all out, sempre na máxima capacidade, sempre até vomitar, isso também não é verdade. O pessoal diz que precisa ser curto, né? Modelos de HIIT precisam durar no máximo 20 minutos, isso é outra mentira. Inclusive, o treinamento intermitente de alta intensidade, ele surge para aumentar o tempo em que eu sou exposto à alta intensidade. Pensa no seguinte, se eu for fazer um exercício na minha máxima intensidade associada ao VO2 máximo, no meu 100%, provavelmente ele vai durar aí, varia de acordo com a aptidão do sujeito, né, mas de 3 a 8 minutos, de 5 a 10 minutos, o sujeito vai conseguir se manter nessa intensidade. Bom, se me manter próximo ao VO2 máximo ou no VO2 máximo durante o exercício é importante, então faz sentido que eu adicione pausas, por isso a intermitência, para aumentar o meu tempo de exposição à alta intensidade e otimizar os meus benefícios. Então, esse papo de que dura até 20 minutos não é verdade, existem protocolos que duram muito mais do que isso, aí vale fazer a relação custo-benefício para saber se tu precisa de fato de treinamentos mais longos, mas não é uma regra que precisa ser curto, ok? Bom, tem um pessoal que diz que HIIT é perigoso, a pessoa vai fazer HIIT, vai morrer. Tem um monte de estudo aí sendo feito com uma série de populações com características de risco elevado e que não mostram poucos, né, pouco frequentes são os eventos adversos. E existe uma potencialidade absurda desse modelo de treinamento para fatores de saúde em populações de risco. Então, não é verdade também que ele é perigoso. Aí, claro, obviamente, a gente está considerando parâmetros mínimos, né, de segurança na prescrição de treinamento, respeitando progressão, respeitando uma série de outros fatores que precisam ser levados em conta em todos os modelos de exercício e não só no HIIT, né? E tem o pessoal também falando que é milagroso, né? O HIIT emagrece mais do que tudo, o HIIT muda a tua vida, tu fica mais rico, fica mais bonito fazendo o HIIT, e também não é esse milagre todo, né? Então, existe uma potencialidade muito grande com esse modelo de exercício, mas também não é tão milagroso quanto usar esteroide, por exemplo. Bom, então, esses foram alguns mitos, né? Alguns cuidados que vocês vão ter ao pensar na prescrição do exercício, especialmente se estão considerando que o exercício está sendo prescrito de modo correto, né? Já que aquele papo de vai lá, corre caminha não é necessariamente o que a gente vai chamar de HIIT. A gente não pode esperar adaptações que viriam do HIIT ou que são mostradas na ciência, advindas do HIIT, quando a gente está fazendo esse tipo de prescrição mais aleatória, mais solta, né? Faça 15 por 15 e aí vai dar certo. Faça 15 por 15, 15 no máximo e recupera 15. E isso é HIIT e tu vai ter os benefícios. Então, tomem cuidado com esse tipo de interpretação, ok? Beleza. Vitor, já entendi o contexto, né, dessa aula de hoje, mas por que eu precisaria, então, entender esses tipos diferentes de HIIT na hora de prescrever? Então, vamos a alguns motivos. Eu já falei agora anteriormente de que uma das potencialidades desse modelo de exercício é que a alta intensidade
parece estar associada à potencialização nos ganhos, né, de VO2 máximo, vamos chamar isso de potência aeróbia. Então, intensidades maiores estão associadas a ganhos também maiores. Bom, muito bem. E isso está associado também ao tempo em que o sujeito fica durante a sessão em valores próximos ou no valor máximo de consumo de oxigênio. E aí vocês vão perceber por essa imagem que dos diferentes tipos de HIIT que eu vou apresentar hoje, os HIITs com intervalados longos, intervalados curtos, de sprints repetidos, de sprints intervalados e aqueles baseados em jogo, cada um deles vai ter um percentual de contribuição diferente do seu tempo associado ao VO2 máximo. Aqueles que têm menos tempo associado ao VO2 máximo têm, por outro lado, maior contribuição neuromuscular, né? Então, existe uma necessidade de entender que esses modelos vão trazer adaptações distintas. Então, aqui vem mais uma informação: o HIIT não é tudo uma coisa só. HIIT faz parte de um processo de prescrição, que eu posso falar em outra aula, se for interesse de vocês, e que pode ser manipulado por inúmeras variáveis, pelo menos 9 variáveis de manipulação existem no treinamento intermitente de alta intensidade. Então, ao modificar essas variáveis e essas configurações, eu vou ter, então, diferentes respostas ao exercício. E eu preciso saber, quando eu estou prescrevendo, qual tipo de resposta eu quero para escolher qual é o melhor tipo de HIIT adequado. Então, esse é o primeiro motivo do porquê é importante diferenciar. Aqui vai mais uma informação sobre isso, né? Esse trabalho aqui também do Boucher e do Larsen traz algumas classificações interessantes. Aqui vale a pena gastar um pouquinho mais, investir um pouco mais de tempo, né? Porque a gente vai voltar a falar disso lá no final. Mas, basicamente, dependendo do tipo de HIIT que eu estou aplicando, que eu estou prescrevendo, eu posso ter adaptações mais sistêmicas relacionadas ao consumo de oxigênio, que os autores chamaram de metabólico, ou eu posso ter um mix, né, daquilo que é metabólico com o que é neuromuscular. Então, percebam que, dependendo de como eu configuro o meu treinamento intermitente, eu posso ter uma carga neuromuscular aumentada ou até mesmo anaeróbia aumentada, né? Então, a gente vai ter na sua configuração mais completa, digamos assim, nós teríamos, então, estímulos metabólicos, tanto no sistema de consumo de oxigênio, quanto no sistema anaeróbio, e ainda estímulos neuromusculares. E dependendo da configuração, então, eu vou ter estímulos mais metabólicos, mais neuromusculares, mais neuromusculares ainda e menos metabólicos, né, com adaptações mais periféricas do consumo de oxigênio. Então, existem configurações que vão atender a diferentes respostas no nosso sistema, e lá no final, no último slide, eu explico qual tipo de HIIT que atende cada um dessas adaptações. Então, para exemplificar, se vocês querem que o seu aluno tenha adaptações basicamente centrais do sistema de consumo de oxigênio, vocês prefeririam aqueles treinamentos focados nesse alvo número 1 aqui, como os autores chamam, ok? Agora, se vocês querem que essas adaptações sejam mais periféricas, mais anaeróbias e com maior carga neuromuscular, provavelmente vocês prefeririam este alvo, né? O alvo número 5 aqui de adaptações. Então, é claro que isso aqui é todo um espectro, né? E aí a gente vai ter diferentes modelos para atender essas diferentes adaptações. Então, esse é mais um dos motivos do porquê que é importante entender os diferentes tipos de HIIT, né? Na prática esportiva, essa necessidade também se apresenta, né? Eu adoro essa imagem e ela mostra que diferentes modalidades esportivas, e é claro que vocês podem questionar onde estão cada uma delas, mas difícil questionar o quanto essa imagem é legal, né? Mas vamos lá. Diferentes modalidades esportivas vão apresentar diferentes perfis de atletas, né? Então, tem atletas que vão ter maior necessidade de endurance, ao passo que outros vão ter maior necessidade de força ou de velocidade.
Então, percebam que para diferentes atletas em todo esse espectro aqui, diferentes tipos de HIIT vão ser aplicados e eu preciso entender qual que é mais específico, qual que se adequa melhor. É claro, considerando os períodos de treinamento, inclusive os processos de progressão. Vale aqui, então, deixar essa nota, né? Ao pensar a progressão, também vale a pena conhecer os tipos de HIIT para saber qual que vem primeiro, qual que vem depois, e fazer uma progressão lógica, seja por duração, seja por intensidade, seja por configuração total, né? Bom, aqui tem mais um exemplo, né, de por que é importante diferenciar os modelos de HIIT, os tipos, né, de HIIT, e eu vou trazer aqui o exemplo do Tabata, né? Então, vocês provavelmente já ouviram falar do Tabata Training, aquela configuração de 20 segundos por 10, 8 séries, os 4 minutos mágicos que melhoram a vida de todo mundo. Então, esse modelo foi mais fortemente descrito nesses dois trabalhos, de 96 e 97, do ilustre Izumi Tabata, né? E nesses trabalhos eles mostraram que existe um potencial muito grande desse treinamento em promover adaptações aeróbias e anaeróbias, né? Inclusive comparáveis a estímulos mais longos, né, e contínuos. Bom, mas o que isso tem a ver com a classificação do treinamento? Bom, já dando um spoiler para o que vai vir depois, né? Os treinamentos intermitentes de alta intensidade podem ser classificados deste modo, como intervalados longos, curtos, de sprints repetidos e de sprints intervalados. Percebam que para cada faixa de treinamento, para cada modelo de HIIT, eu tenho uma faixa de intensidade específica que seria mais adequada, né? Então, aqui a gente tem a velocidade atingida num teste incremental, né? Então, vocês fazem, como eu falei na aula de frequência cardíaca, né? Vai aumentando a intensidade do esforço em um teste incremental, chegou à exaustão, a gente vai identificar a frequência cardíaca máxima, a gente vai identificar velocidade associada ao VO2 máximo, isso é papo para uma outra aula. Mas aqui a gente entende que esse valor associado ao VO2 máximo, que pode ser velocidade, que pode ser intensidade, que pode ser wattagem, pode ser uma série de coisas, dependendo do ergômetro, eu vou ter, então, dos 90% ao 100%, eu vou ter uma intensidade adequada para HIITs longos, aqueles que duram mais de 1 minuto. De 100% a 120%, HIITs curtos, né? Aqueles que o esforço dura menos do que 1 minuto. Acima disso, eu vou ter os treinamentos de sprint, que normalmente são executados no modelo all-out, né? Na maior velocidade possível, né? Na maior intensidade possível. Bom, ao entender isso, existe um gap aí, né? Existe um problema de classificação, né? Então, percebam aqui, como é que é o Tabata? Bom, o Tabata é um modelo de treinamento que o esforço dura 20 segundos, né? Tem uma relação esforço-pausa próxima de 2:1, então esses 20 segundos duram menos do que 1 minuto. Pela relação esforço-pausa e pela duração do esforço, eu deveria classificar esse modelo de treinamento como um HIIT curto, né? Só que tem um problema. Esse modelo foi proposto a 170% do VO2 máximo. Os autores fizeram uma extrapolação linear lá e calcularam o que seria 170% do VO2 máximo do sujeito. Só que valores próximos a isso seriam adequados para outros modelos de exercício, né? Então, a gente se questionou, né? Então, esse é um dos fatores importantes de conhecer essas definições, porque permitiu questionar essa classificação. Bom, peraí, mas esse modelo não encaixa nessas classificações que estão sendo utilizadas. E aí os nossos grupos de estudo, né? Pelo menos 2 grupos de estudo, se juntaram para investigar isso, né? Então, esse trabalho que a gente publicou, que eu recomendo, é muito legal. Nesse trabalho, a gente investigou, então, como que é o comportamento do consumo máximo de oxigênio, né? E do número de sprints que os sujeitos conseguem executar quando utilizadas diferentes intensidades associadas ao VO2 máximo. Então, a gente comparou 115%, 130% e 170%. Então, 115 a 130, como eu mostrei na imagem anterior, estariam mais próximos daquilo que é HIIT curto e o que se associaria, né? Então, a uma classificação adequada
para a relação esforço-pausa e para a duração do esforço proposta no protocolo do Tabata, né? Ao passo que 170% extrapolaria isso e a gente vai investigar essas relações. Então, percebam que para executar os 7 a 8 sprints propostos pelo protocolo original, os sujeitos só conseguem fazer isso quando usam 115%. Então, percebam que o número de esforços que os sujeitos conseguiram executar foi diminuindo à medida que a intensidade foi aumentando. Então, no modelo original, os sujeitos conseguiriam executar aí por volta de 4 sprints. Após isso, ou eles entram em exaustão e pedem para parar, ou eles não conseguem atingir o valor mínimo de rotação e de carga exigido no exercício, né? O que mostra uma queda muito grande de intensidade, né? Então, basicamente, quando a gente faz essa relação, a gente vai perceber que, de fato, aquela classificação que eu mostrei anteriormente parece adequada. Quando eu ajusto a intensidade para um valor de 115%, aí eu tenho uma classificação mais redondinha, né, do que seria o modelo de treino. E aí fica a recomendação, se vocês forem usar Tabata, a não ser que usem aquele que faz no café da manhã, que faz antes do treino, depois do treino, durante o treino, que faz antes de dormir. Se forem fazer o Tabata tentando executar o protocolo original, a recomendação é que vocês usem intensidades entre 115% e 130%, e aí vocês vão conseguir atingir o número de sprints necessários e vocês vão conseguir ter melhores respostas de tempo próximo ou no VO2 máximo, ok? Então fica essa recomendação do nosso trabalho. Bom, beleza, Vitor, já entendi o que é HIIT, já entendi por que precisa diferenciar os modelos, né? Agora eu queria entender quais são, então, esses tipos de HIIT, né? Explica pra gente. Vamos lá. Primeiro tipo de HIIT, e aí preparem o botão aí, o dedo do print screen. Essas imagens são do livro do Boucher que eu apresentei mais cedo, né? Então, prepare o botão do print screen aí para ir salvando os tipos de HIIT e depois tem um resumão lá no final também para vocês salvarem, ok? Professor, quero fazer HIIT curto, por algum motivo que mais para frente eu já vou dizer quais são os motivos para fazer HIIT curto. Como é que eu faço? Então, considerando as principais variáveis, né, intensidade do esforço, duração do esforço, intensidade da recuperação, duração da recuperação e a modalidade do exercício, considerando essas variáveis, a configuração desse modelo fica do seguinte modo. O esforço tem uma duração menor do que 1 minuto, usualmente de 10 segundos a 1 minuto, e a pausa também tem uma duração parecida. Então, quando a gente for ver a relação esforço-pausa, ela é próxima de 1 para 1. Às vezes 2 para 1, às vezes 1 para 2, às vezes tem alguma alteração, mas os valores são próximos, não são muito distantes, ok? Então, eu vou ter esforços de 15 segundos por 15 segundos, de 30 segundos por 30 segundos, de 45 segundos por 15, de 15 por 45 e assim por diante, mas eu vou ter uma relação esforço-pausa muito próxima. Isso caracteriza HIIT curto. Para este tempo de esforço, parece que a melhor intensidade está entre 100% e 120% do valor encontrado ao final de um teste incremental. Então, fez o teste incremental, terminou lá em 14 km por hora, desistiu. Bom, esse é o teu 100%. Para este modelo de HIIT, vocês utilizariam de 100% a 120%. Professor, e as recuperações? As recuperações, se forem curtas, elas podem ser passivas, né? Se elas forem um pouco mais longas, elas podem ser ativas. E aí, ao invés de usar 100% a 120%, na recuperação, vocês utilizariam 60% desse valor, 50% desse valor, ok? Então, eu tenho esforços, este aqui em azul, em que vocês vão tentar atingir 100% a 120% do valor encontrado no teste incremental e uma recuperação aí por volta de 60% ou de modo passivo. Beleza? Então, esse é o HIIT curto. Já já chega a informação de quais seriam as adaptações que eu esperaria com este modelo.
Fez o print, salvou, anotou os valores, já sabe como é que funciona o HIIT curto. Vamos para o HIIT longo. Vitor, como é que o HIIT longo se diferencia do curto? Bom, então, como o nome já diz, o esforço é mais longo, em média dura de 2 a 5 minutos, e a pausa vai durar de 1 a 4 minutos. A relação entre o esforço e a pausa que eu vou prescrever também é muito próxima, né? Então, seriam valores próximos a 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, mas eu teria aí uma relação próxima. Então, eu posso ter esforços de 3 minutos para 3 minutos, 2 minutos para 2 minutos, 3 minutos para 1, 1 minuto para 3. Então, eu posso variar de acordo com a necessidade metabólica do meu aluno, ok? E a intensidade para esse esforço maior do que 1 minuto, Vitor? Bom, concorda que se eu estou fazendo mais tempo de esforço, então a intensidade precisa ser relativamente mais baixa, pelo menos considerando isso dentro do esforço, né, dentro do bloco de esforço. Ok, então se eu estou treinando, se eu estou fazendo um esforço que dura mais, então eu preciso fazer isso com um pouco menos de intensidade. E aí a intensidade sugerida é de 90%, 95% a 100% daquela mesma velocidade encontrada no teste incremental. Bom, e a recuperação, professor? Então, ela pode também ser passiva, usualmente quando a recuperação é mais curta, e quando ela é mais longa, a intensidade de recuperação também fica próxima a 60%. Então, de novo aqui, eu tenho um esforço que vai ser de 90% a 100% e vou ter uma recuperação, então, que é passiva ou que vai acontecer a 60%, 50%, 70% da velocidade encontrada no teste incremental. Percebam, então, que ambos esses modelos, tanto o curto quanto o longo, não são all out, não são na máxima velocidade possível, não são até ter sensação de morte. Eles apresentam intensidades quantificáveis. E isso é importante na hora da prescrição. Não é só dizer, vai lá e faz forte, que vocês vão estar fazendo o HIIT e respeitando esses modelos de treinamento. Ok? Avançando, vamos para os sprints repetidos. Então, entramos numa nova categoria. Agora, poderíamos, inclusive, chamar isso de uma categoria de treinamento de sprints e não necessariamente de HIIT, apesar de elas estarem uma contida na outra, né? Mas são fatores de classificação. Como é que funciona o RST, Repeated Sprint Training, né? Treinamento de sprints repetidos? Basicamente, eu tenho uma taxa de esforço que vai durar de 3 a 10 segundos, não está errado, é isso mesmo, é bem curto. E eu vou ter aí uma recuperação mais longa, de 15 a 60 segundos. Então, diferente dos outros modelos, aqui a relação esforço-pausa ela é diferenciada, né? Então, aqui eu vou ter um bloco de esforço, e aí eu vou precisar ter aí até 8 blocos, em média 8 blocos de recuperação. Então, eu vou ter uma pausa bem maior do que o esforço que eu estou executando. Beleza? A intensidade é normalmente maior do que 120%, mas na prática o que se usa é o modelo all-out, né? Até porque o esforço é bem curto, então usar o modelo all-out se encaixa bem com essa proposta, ok? Recuperações, normalmente passivas, ok? Na maior parte do tempo passivas, mas é claro que é possível fazer pausas também ativas, e aí vocês vão usar 60% da intensidade, né? Então, de novo, eu tenho um bloco de esforço bem curto, seguido de uma recuperação que pode ser ativa ou passiva, e aí vai de vocês prescreverem esse modelo de exercício. Lembrando que aqui é bastante habitual fazer diferentes séries, né, de exercício. Então, eu faço um bloco, faço uma pausa maior e assim sucessivamente, né? O que parece ser útil na prescrição de exercício. Próximo modelo é o famoso SIT, né? Muito associado ao teste de Wingate. Então, esse protocolo de Sprint Interval Training segue estas características aqui. Presta atenção. Os esforços vão ter uma duração de 20 a 30 segundos. Alguns autores vão de 20 a 40 segundos, né? Então, esses esforços vão ser seguidos de uma pausa bem maior, né?
Então, o modelo clássico é aquele de 30 segundos por 4 minutos, 4 minutos e meio, até 5 minutos. Então, percebam que, de novo, a relação esforço-pausa vai ser de 1 para 8, em média, né? Esse também é um modelo all-out, e aí esse sim nem tem a pretensão de quantificar a intensidade, é sempre executado no modelo all-out, pelo menos na maioria das vezes. A recomendação é que a recuperação seja feita de modo passivo, mas, obviamente, dependendo das demandas do aluno de vocês, vocês podem fazer isso de modo ativo, né? Especialmente naqueles casos em que querem diminuir o impacto negativo do esforço no sistema do aluno de modo gradativo, né? Até chegar ao momento passivo. Mas, então, o modelo mais clássico é o de 30 por 4 minutos e meio, 4 minutos. E aí percebam, então, que, resumindo, hits curtos e longos vão ter uma relação próxima, né, de esforço e pausa, próxima 1 para 1. Ao passo que o treinamento de sprints vai ter uma relação diferenciada. A pausa é sempre maior do que o esforço, a média fica em 1 para 8. E tem um outro modelo que eu particularmente gosto muito, que é o Game-Based HIIT, né? O modelo baseado em jogos, né? E eu também tenho estudado bastante isso associado à luta, né? Então, a gente vai chamar isso de treinamento baseado na luta em si, né? Esse é um modelo que está associado aos mini-jogos, jogos de espaço reduzido, ações mais situacionais de fato, né? E como é que ele se caracteriza? Então, eu pego uma situação de jogo, uma situação de luta, depende da minha modalidade, né? Isso está, então, associado à modalidade esportiva do sujeito. Eu vou ter uma taxa de esforço e de pausa que varia. Eu não vou respeitar estes valores sugeridos aqui, porque a minha recomendação é que vocês respeitem a relação esforço-pausa das modalidades. Um dia a gente faz uma aula de quinta dessas, indicando quais são as diferentes relações esforço-pausa para cada modalidade, beleza? Mas, então, eu faria um protocolo que respeita a minha modalidade de treinamento, e aí eu vou quantificar essa relação esforço-pausa a partir disso. As pausas podem ser passivas ou ativas, na maioria das vezes são passivas, porque dentro do jogo já tem pausas ativas. E a intensidade é normalmente autoselecionada e vai ser aquela intensidade específica da modalidade. Então, ela vai provavelmente atingir valores de alta intensidade de fato, mas isso está relacionado à demanda do jogo, à demanda da luta, à demanda da modalidade em si. Então, esse modelo eu vou deixar mais em aberto, porque depende de cada modalidade, não é a ideia entrar nisso hoje. E aqui o print screen máximo de hoje, né, que é um resumão de tudo isso, né? Então, para não me estender muito, porque eu já falei dessas coisas, hits longos e curtos vão ter uma relação esforço-pausa próxima de 1 para 1, e eles, então, potencializam o tempo no VO2 máximo. Vocês podem ficar aí mais de 10 minutos no tempo perto ou no VO2 máximo, o que parece ser bastante interessante, né? A intensidade do esforço é quantificável, ela vai ser para os hits longos acima de 90%, 95% da intensidade associada ao VO2 máximo, e nos hits curtos vai de 100 a 120, ok? E resumindo, o treinamento de sprints tende a ter esforços mais curtos e executados no modelo all-out com pausas bem maiores, né? E essas pausas, então, vão apresentar uma relação com o esforço que vai ser aí de 1 para 8 ou maior do que isso. Entendam, é claro, que existe uma diminuição no tempo gasto investido no VO2 máximo nesses modelos. Depois vocês salvam essa imagem que resume o que eu tinha falado anteriormente. Bom, Vitor, e as adaptações esperadas? Vocês já estão familiarizados com essa imagem, então eu mostrei que treinamentos intervalados de alta intensidade podem ter respostas mais sistêmicas ou mais periféricas, dependendo das configurações. Vitor, como é que funciona essa relação das configurações com as adaptações esperadas? Então, hits curtos têm uma maior amplitude de possibilidades, né? Então, dependendo de como eu manipulo, eu posso ter uma carga mais sistêmica, posso adicionar uma demanda mais neural, adicionando carga, adicionando inclinação, né? Aumentando trocas de direção, por exemplo.
Posso adicionar uma carga mais anaeróbia, deixando o esforço um pouco mais longo, por exemplo, ou mudando a relação esforço-pausa, e posso juntar tudo isso também no que seria esse modelo número 4, né? Então, o HIIT curto tem uma amplitude maior de possibilidades. Já o HIIT longo, pela duração do esforço, é difícil inibir essa maior contribuição anaeróbia, então eu vou ter mais resposta de lactato, eu vou ter mais depressão de glicogênio quando eu uso os modelos longos, e aí eu vou ter respostas também sistêmicas, e essa demanda neuromuscular depende da carga, da inclinação e do número de trocas de direção que o sujeito vai fazer. Já o game-based, né, o HIIT baseado em jogo, também atende essa amplitude de respostas, e aí, é claro, eu vou deixar isso mais dependente da modalidade do que das configurações do HIIT. Os treinamentos em sprint, por sua vez, têm maior demanda periférica, como eu já tinha mostrado, enquanto o CIT vai ter uma resposta periférica neuromuscular e anaeróbia bem maior, né? Então, eu esperaria respostas periféricas maiores desses modelos intervalados executados no modelo all-out. Beleza, pessoal? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que essa aula tenha ajudado e outros fatores que ficaram em aberto sobre prescrição, sobre variáveis de prescrição, sobre monitoramento e tudo mais, ficam para um próximo encontro. Tá certo? Então, eu fico à disposição para as dúvidas e espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima semana.